direitos da infância e da juventude. Tanto que o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele é dividido em 2 livros. O primeiro livro, numa síntese, pode-se dizer, o primeiro livro, a primeira metade do Estatuto, ela se ocupa em detalhar cada um desses direitos materiais previstos no artigo 227 da Constituição. Quando se diz que o adolescente vai ter direito à vida, né? Então, veremos no Estatuto, direito à vida significa, inclusive, atendimento pré-natal, direito a nascer dignamente, depois direito ao ambiente familiar, direito à educação, tudo isso regulamentado, evidentemente. E o livro 2 do Estatuto, que aqui exatamente no livro 2, que são as armas com as quais nós efetuamos concretamente na área do direito, devemos lutar. Não adiantaria nada ter direitos belíssimos, elencados no livro 1 do Estatuto, 287, na Convenção de Nova York, etc., se não dispuséssemos de um ferramental adequado, de mecanismos e procedimentos que pudessem se traduzir em efetivos benefícios, em cumprimento desses direitos. Então, esse é o ponto nodal do livro 2 do Estatuto. O livro 2 nos orienta de como exigir daqueles responsáveis pela implementação dos direitos, Estado, família e comunidade, de como exigir deles coativamente o cumprimento de suas obrigações, caso não as cumpram de forma espontânea. Então, se o Estado deixa de prover vagas no ensino fundamental, o Estado do município, ação disciplina contra o administrador que deixou de observar o Estatuto. Se são os pais que deixam de prover direitos, medidas contra os pais. Se é o Conselho Tutelar, se é a autoridade constituída que deixa de adotar providências, medidas contra tais autoridades. Não é? Então é isso que o Estatuto consigna no livro 2. Porque senão nós correríamos o risco de, mais uma vez, cair naquele lugar comum tão conhecido por nós, não é? Sobretudo no campo do direito constitucional, quando trabalhamos na classificação das normas constitucionais, a eficácia das normas constitucionais, não é? Quando lá trazemos normas de eficácia plena, de eficácia contida, etc. E há uma categoria última, né? A que se designa normas programáticas. São normas que também funcionam como meras exortações aos governantes. Ora, seria bom se vocês fizessem isso, mas o descumprimento nada disso. Então, para que o Estatuto não se convertesse num punhado de normas programáticas, estipulou os mecanismos procedimentais para exigir o cumprimento dos direitos, inclusive e sobretudo perante o Poder Judiciário, com a intervenção do Ministério Público e com a intervenção também indispensável, absolutamente indispensável, da classe dos advogados. Advogados, inclusive, né, tiveram seu dia em data de ontem, com os quais convivemos. Muito bem, aí perguntarão vocês, esse pouquinho lei de Curitiba, até agora só falando de direito de crianças e adolescentes, será que não vai falar de educações penais, né? Os atos educacionais de pouco? E vai ser, Vamos cuidar. Agora nós vamos falar do lado feio do Estatuto. Muito bem. Difundido, sobretudo, entre pessoas, mesmo ativizadas com direito, mas que não tiveram cuidado de examinar o Estatuto, há uma prática responsável e irresponsável no sentido de propagar a ideia de que esse Estatuto realmente só veio trazer direitos para as crianças e adolescentes. Obrigações nenhuma. Eu posso tirar qualquer pretensão minha, posso botar por terra, porque nenhuma criança, nenhum adolescente poderá ser punido por suas condutas antissociais. Um grande equívoco. E nós vivemos por quê?
Eu me lembro que, num trabalho em que participei junto a diretores de núcleo de ensino de todo o estado, lá na capital, logo depois da exposição que eu fiz, aí começaram as indagações dos diretores, e uma delas disse assim: pois é, isso era logo depois, pouco tempo depois do estatuto, né? E nenhuma das escolas tinha naquela época um exemplar do estatuto, uma surda. Ela disse assim: tive um caso na minha sala, o adolescente entrou para assistir a aula, mas ele não entrou pelas vias convencionais. Ele não bateu a porta, usou a maçaneta, ele deitou a porta só. Ele deu o famoso coice na porta. Bom, ele queria, ele estava no furor, no furor terrível, com a vontade, desesperado de assistir a aula, ele meteu o pé na porta, nem quer dizer sozinho. Mas a professora achou que não era tanta vontade de assistir a aula, né? Ela se assustou porque veio batendo, uma coisa terrível, segundo ela, não. E eu, na hora, depois de eu já ter falado como é que o estatuto funciona, aí eu lembrei, falei, agora ela vai contar o que ela fez, né? E o que a senhora fez? Ela disse: não nada, eu peguei minha caderneta aqui para diretoria. Ela só faz nada. Claro, a senhora tem que comunicar a instituição, claro, evidentemente, mas comunicar evidentemente a autoridade policial. Porque esses estudantes acabaram de praticar uma infração prevista no Código Penal. Dano contra o patrimônio público. E quem é que falou a senhora, a professora, que adolescente não responde mais à educação penal? Não dizer porque eles disseram, eu ouvi o ratinho falando, cadeia e tal. Puxa vida, uma bela literatura de almoço, né? Literatura auditiva. Que, na verdade, diz nas regras, né? Nosso país, realmente, a imprensa é uma coisa maravilhosa. Nós estamos vendendo uma discussão em torno da nova lei de imprensa, né? Que ainda dá para o regime ditatorial, mas nós precisamos realmente de alguns parâmetros de imprensa, porque ela acaba distorcendo muitas coisas. Né? A imprensa e a mídia, de uma forma geral, nós que vivemos na era da globalização marinha, né? A globalização do Roberto Marinho, que fala da globalização interna, né? Então as coisas no Brasil acontecem, logo que acontece. Né? Hoje, até já se admite, então, casamento de pessoas do mesmo sexo, porque a novela da Globo permitiu, né? As pessoas que não casavam, rapaz. Eu não critico aqui, não é uma crítica. Mas eu estou dizendo que até então todo mundo se recusava a pensar. Mas depois que a Rede Globo autorizou, se discutir esse tema, aí nós passamos a pensar no assunto. Nós sempre fomos saudatários do que a televisão nos induz, eles nos induzem a pensar, e nós, mais uma vez, isso não é bom. Nosso poder de reflexão é muito reduzido. Então, nesse modo, a tendência é exatamente essa. Existir esse tipo de postura catatônica, né, como a professora, quedou paralisada, né, não sabia o que fazer. O policial também, comum, ouvir esse tipo de argumento do policial. Não posso encostar no adolescente. Deus me livre. Ainda mais se for adolescente rico. Aí então, Jesus amado. Quanto trabalho eu tive nos comarcas por onde eu passei, até conscientizar o policial de que era dever dele, sim, autuar, prender adolescente que dirigia motocicleta, pelo menos quando dirigisse no meio da praça pública. Né? Já que o policial não queria prender quando era no dia público. Quer dizer, pelo menos então, pelo amor de Deus, policial. Recolha quando ele estiver atrapalhando as crianças que estão se balançando no meio da praça. Porque tem jovens que são filhos do prefeito, do vereador, que não se contêm de andar pelos filhos, não é? Mas eu não posso, porque eu tenho família, eu sou policial do Brasil, policial militar, eu tenho família, e se eu prendo o filho do vereador, do amigo do vereador, do compadre,
No dia seguinte eu tenho que me mudar de cidade. É verdade, é. Mas por isso que nesta hora é preciso estar um apoiamento jurídico, autor e um consenso da comunidade. Para que não corramos no tratamento desigual desses adolescentes com rico, para ele não acontece. Para o filho pobre já está sendo hundido. Esse tem que ir para o choque elétrico, tem que ser afogado, tem que levar o borracho no ombro. Esse pode, Deus me livre. Esse é perigoso. Então justifica-se plenamente da reação que ele dirigiu. Vai fora. É o mesmo tipo de pergunta que a gente ouve nas emissoras, na televisão, na rádio. Se acha que você deve ter responsabilidade, mas ele já é. Basta você ler o estatuto, a partir do artigo 171, lá está disciplinado o procedimento para a curação de ato infracional praticado por adolescentes. Tem medida para adolescentes? Claro que tem. Leia o artigo 112. O 112 tem as medidas que vão da simples advertência até a internação. Internação, compreendo. Internação significa o quê? Mínimo penitenciário. E no nosso Estado isso é tão verdade que a nossa unidade para adolescentes infratores que são internos de sentença, essa unidade, a antiga Criaspire, em Piraquara, na de Curitiba, hoje chamada de Sandário São Francisco de Assis, essa unidade fica no mesmo complexo, na mesma região, fica ao lado do penitenciário central, ao lado do Conselho Penal. Essa é a maneira como se trata o entulho da sociedade. O rejeito da sociedade, nós colocamos lá longe, de preferência ao lado ou embaixo da pena sanitária. Dessa maneira. Que coisa linda a gente frequentar a cidade brasileira no dia em que o presidente e o governador vem, né? Não se vê criança pobre, não há criança descalça, todo mundo com bandeirinha, cantando eu te amo. É uma coisa maravilhosa. O eufemismo não se trata, então, da criança. Por que criança e adolescente? Na normativa internacional, ela refere normalmente a expressão criança. O Brasil, no entanto, preferiu bifurcar esse conceito. Ele considera, nossa legislação considera criança aquele entre 0 e 11 anos de idade. Adolescente aquele entre 12 e 17, pelo menos para fins penais. Assim, nos 18, ele já responde pelo direito de irmãos adultos, que é que se pode chamar. A própria Constituição Federal, no artigo 228, cuidou de estabelecer a proteção. Os menores de 18 anos são imputáveis, respondendo de acordo com a legislação especial. Isso significa o quê? Que o sujeito praticou uma infração com 17 anos, 11 meses e 29 dias de idade, ele responde pela infância, a vara da infância e juventude, a vara do juizado de procuratura. Agora, se ele deixar para praticar o crime daqui meia hora, quando ele já completou 18 anos, depois da meia-noite, aí ele vai responder pelo Código Penal, pelo Código de Processo Penal. Então, a questão é de hora? É. Pelo nosso desenvolvimento jurídico, você completa 18 anos a partir da meia-noite do dia do seu aniversário. A partir da meia-noite você já é imputado para o tiro dos outros. Você deu tiro aos 2 minutos da madrugada, no dia de 18, você já responde no campo dos adultos. Agora, se você atirou 2 minutos antes de completar 18, você responde como adolescente. E aí é fácil de ver essa ideia também razoada de que puxa vida, ele praticou infração quando tinha 17 anos, 11 meses, então agora, daqui 2 meses, ele já completou 18, arquiva o processo dele, ele não acontece mais nada. Claro que acontece. Porque o Estatuto, ele previu, no artigo 2º, que em situações excepcionais, as suas regras alcançarão aqueles enquanto não completarem 21 anos. Portanto, mesmo que o sujeito pratique a infração beirando os 18 anos e seja processado por um só depois dos 18, ele estará sujeito, sim,
a receber a detrimento do Estatuto, a chamada medida extracomunicativa, inclusive até o momento em que venha cumprir os 21, aí ele está exonerado. Mas enquanto não cumpra, ele estará dentro do campo de incidência do Estatuto, que vale é a data da infração. Dentro do breve trato, aquela premissa latina que se estuda lá no direito penal, vale para o Estatuto.